1 Coríntios 4. No capítulo de hoje, Paulo fala sobre a importância de ser um apóstolo em Cristo. Ele começa dizendo que somos administradores de Cristo e dos mistérios de Deus, e que o que requer desses administradores é que sejamos fiéis. Então aqui é o primeiro ponto, né? Paulo falando sobre a fidelidade, sobre nós sermos fiéis com o Senhor. Se nós somos apóstolos em Cristo, se somos administradores dos mistérios do Senhor, nós precisamos ser fiéis. E como a gente mostra essa fidelidade? Através da nossa devoção, através do nosso negar a nós mesmos e buscar, gente. Buscar fazer a vontade do Senhor, buscar não deixar que coisas terrenas, que coisas básicas venham tirar a nossa fidelidade com o Senhor, venham colocar em xeque a nossa fidelidade, venham colocar em xeque naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz. Então, o primeiro ponto que Paulo fala sobre ser um apóstolo em Cristo é isso. O segundo ponto, ele fala sobre o julgamento, né? Ele fala que nenhum tribunal, nem ninguém pode julgar ele mesmo, né? Ele coloca aqui, contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, e nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguemos nada antes do tempo. Esperem o Senhor até Ele revelar tudo que está oculto. Então aqui Paulo, mais uma vez, fala para o povo parar de perder tempo com esse tipo de coisa. Parar de perder tempo com julgamentos infundados, com julgamentos que muitas vezes não são reais, com julgamentos que, como ele falou assim, pouco me importa se vocês estão me julgando ou se qualquer tribunal humano vai me julgar. O julgamento realmente de qual eu preciso é o que vem de Deus, é o que Ele fará sobre a minha vida, Isso sim me importa, não esse tipo de coisa, não esse tipo de conversa, não esse tipo de gente falando demais. Então aqui está outro ponto que Paulo coloca sobre ser um apóstolo em Deus, né? Sobre como nós devemos confiar. Aqui mostra que Paulo, ele confiava no Senhor, ele confiava no julgamento de Deus. Então a gente precisa ter essa dependência. Para que a gente seja fiel, nós precisamos depender do Senhor em tudo. E não deixar que circunstâncias externas, que coisas bobas como essa, venham fazer com que nos afaste de Cristo. Porque ele estava falando, gente, para com isso. Porque isso traz divisão, né? Isso é uma sabedoria humana. Isso é você julgando pelos próprios conceitos, pelos próprios preceitos, sem nem conhecer a circunstância ou tudo que se passa dentro da pessoa. Então, como ele falou, cabe a Deus julgar uns aos outros. E aí embaixo ele começa a falar sobre ser um apóstolo, sobre a fidelidade, sobre ninguém se orgulhar de si mesmo, de homem algum, né? E aí ele fala sobre como ele é o povo de Corinto, né? Como eles eram ricos, como eles se tornaram ricos, como eles se tornaram até reis, como eles tinham posições elevadas, e ele fala aqui, né? Ele fala que como apóstolo, né? Ele sofria, ele fazia, ele estava em último lugar, ele era escória, lixo do mundo, e aí ele põe, né? Tipo, eu não escrevo isso para envergonhar vocês, mas para aconselhar como meus filhos amados. Ele fala, né? Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui ele está trazendo um alerta realmente pro povo se tocar o que eles estão fazendo, tipo assim, vocês estão achando ruim, vocês são ricos, vocês estão em posição de rei, vocês não sofrem como eu tenho sofrido e ainda acham desculpa para não fazer a vontade de Deus, que é o pior, né? Tanto é que no final ele coloca tipo assim, o que vocês preferem? Devo ir com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então a coisa tava feia pro povo aqui. Porém, realmente, o que Paulo estava colocando, gente, é muito real, tanto para eles na época, quanto para a gente também. Nós não temos que passar por isso, né? Vivemos num país que ainda há liberdade de expressão no quesito cristianismo, ainda é criticado, mas ainda nós podemos nos falar, ainda podemos gravar vídeos, ainda podemos divulgar a nossa fé sem ter essa perseguição que Paulo tinha aqui a ponto de morte, a ponto dele sofrer fisicamente, dele sofrer realmente perseguição, tortura e tal. Mas nós vivemos num tempo ainda onde tudo é muito brando, onde existe a oportunidade de a gente ter a palavra, existe tudo isso. Então a gente precisa, como se diz Paulo, vocês estão reclamando do quê? O que mais vocês querem? O que mais vocês querem Foi o que ele falou, vocês já são ricos, vocês têm tudo e ainda estão perdendo coisa, ainda estão reclamando com coisas terrenas. Então, que realmente a gente possa olhar o exemplo do povo hoje e buscar para nós realmente sermos apóstolos, como ele falou aqui, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E como Paulo imitou Cristo sofrendo, buscando, se negando a si mesmo, buscando a vontade de Deus, buscando ser
fiel à palavra que foi confiada a ele. Então, que nós também possamos ser fiéis a tudo aquilo que Deus confiou sobre nós, que nós possamos transbordar a palavra, transbordar amor, e isso a gente só consegue com muita busca, com muita oração, com muito dispor e com muita vida, que é o mais importante. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!